Olá pessoal, como vocês estão? Deixa aqui ajeitar a câmera para falar com vocês direitinho. Vocês viram? Sim, estou com o meu iPad aqui realizando essa leitura, iniciando um vlog para vocês, mais um em parceria com a Globo Livros, porque eles me convidaram dessa vez para ler antecipadamente o novo livro do Walter Ugumãe. Que honra! Minha parceria com a editora já não é de agora, porque ano passado, inclusive, quando o Walter esteve aqui na Bienal do Livro, eles me convidaram para fazer a mediação de uma mesa dele com outro escritor português, o Rui Couceiro, ocasião em que eu pude conhecer o Walter, conversar com ele e descobrir uma simpatia. Agora, novamente tocada pelas suas palavras, com um novo livro que temos, ecoando bastante o seu livro de estreia, seu romance de estreia, chamado O Nosso Reino, que eu tenho aqui, né, pertinho de mim. Aqui nós temos uma perspectiva infantil, bem como nesse seu novo livro, que eu vou deixar aqui para vocês a capinha dele, que é Deus na Escuridão. Eu acabei de ler o primeiro capítulo nesse arquivo antecipado que a editora me enviou para já ir conhecendo a obra e contando para vocês, e somente ele já me foi capaz de arrebatar. Meu coração tá aqui. Já tem um tempo que eu compartilho com vocês essa minha paixão pela perspectiva infantil na literatura, como O Céu é para Todos, da Harper Lee, que inclusive lemos no ano passado e foi releitura para mim, uma das tantas releituras que eu faço na vida desse livro, que eu amo, e em grande parte amo por conta justamente dessa perspectiva infantil. Em Deus na Escuridão, o protagonista, ou um deles, é o Felicíssimo, que tem esse nome quando o seu irmão nasce, e ele, assim, muito jovenzinho, acaba se apaixonando pela possibilidade de ter uma companhia como um irmão. No entanto, o Pouquinho, a alcunha que ganhou ao nascer, que é o seu irmão, ele nasce com uma condição física em comum. E já então, desde muito novinho, o Felicíssimo sabe que ele vai ter que proteger o seu irmão. Vou ler para você o iniciozinho do livro, que é o seguinte: Pouquinho nasceu sem as origens. E aí você fica se perguntando, como assim nascer sem as origens? O que isso significa? Era inteirinho um menino, mas vinha mordido entre as pernas. Aí, na segunda página, Pouquinho seria sempre assim, abreviado. Espiavam entre suas pernas e abriam a boca de espanto, tristeza e condenação. E 2 páginas à frente, eu também vi. Serafim não tinha senão um corte irregular, uma marca de algum desaparecimento que não lhe acabara a masculinidade. Só que assim, gente, a premissa desse livro é tratar sobre o amor e, mais do que isso, o amor fraterno entre irmãos. A história se passa na Ilha da Madeira e essa família vive no alto, em um local pouco acessível. Eu tô doida para continuar acompanhando esses pensamentos tão delicados como os de Felicíssimo. E eu volto já já para contar para vocês o que eu estou achando. Então continuei a leitura, mas não consegui largar dela. Eu li em praticamente 2 dias, nem isso, porque é virar páginas, é sensível demais e é o tipo de escrita que me toca completamente. Gente, esse livro é sobre o amor fraternal, o amor entre irmãos. É também sobre o amor da mãe? É também sobre o amor maternal? Sim, mas isso que me impressionou, ver como que essa criança, desde muito cedo, soube que seu irmão precisaria dele. E assim, com condições físicas diferentes ou não, esse livro, ele fala bem disso, de como a gente consegue pautar a nossa vida pela existência do outro, mas que não necessariamente isso é algo positivo pra gente, ou dependendo do limite disso, entendem? Mas também como é difícil você tratar o amor como algo limitante. Ele não deveria ter limites. Lá pela página 227, quase no final, e fiquem tranquilos que não vou dar spoilers, nós temos a seguinte frase: a única ciência que nos assiste é a de preferirmos amar. Quem prefere o amor vive no milagre, e o milagre é em toda parte. O milagre, ele tem que existir, porque senão nada nos faz sentido. Essa vida perde essa motivação de continuarmos, de termos essas relações e as nossas conexões pessoais. Pois muito que bem, eu fui lendo até que eu cheguei em uma parte
bombástica, sério. Eu fiquei assim, completamente absurdada com o que acontece na história. Mas eu não vou te contar o que acontece. Você precisa descobrir por você mesmo. Com isso vem um incômodo com esses acontecimentos. Um incômodo que muitas vezes eu percebo na literatura que eu tenho com coisas bem construídas para me fazer sentir isso, para ter justamente esse efeito. Tenho certeza que Walter Ugumãe estava lá escrevendo e pensou, preciso incluir algo aqui que vá testar esse amor de uma maneira a quase desestabilizá-lo. O amor, porque Felicíssimo fica completamente fora do eixo. Nesse momento houve uma parte mais confusa para mim. Eu acho que também foi proposital isso, porque envolve uma questão psicológica. E como o narrador é Felicíssimo, nós estamos sujeitos a tudo que ele sente. Algo que me surpreendeu aqui foi que eu comecei o livro pensando que fosse acompanhar a história dos dois irmãos. Porém, o mais novo, ele pouco aparece, porque afinal o mote de estudo é o amor do mais velho pelo mais novo. E eu comentei sobre o tipo de escrita. Vocês que já conhecem o Walter Ugumãe e sua obra sabem que ele tem uma escrita totalmente única, é dele, é peculiar. A gente começa a ler um livro, a gente sabe que é dele. Para quem não conhece, foi pegar esse livro para ler, vocês vão notar isso, porque há muita poesia aqui, mesmo sendo prosa. É uma outra forma de olhar para as coisas, mesmo que essas coisas sejam clichês, banais, cotidianas. E é muito gostoso você ter uma outra elaboração por meio da linguagem sobre a vida. Por isso que a literatura de Walter Ugumãe é gostosa de ser lida. Não necessariamente fácil, porque são temáticas bem espinhosas. Complexa até dizer chega, aqui nós estamos falando de uma família e dos limites entre sentimentos e comportamentos. Há um limite no nosso amor por alguém muito querido, muito próximo, até mesmo um familiar? Eu fiquei me perguntando isso ao longo da leitura, gente, principalmente dela pro final, porque é isso, essa bomba que nos é jogada no colo, nos deixa meio que sem saber para onde ir, o que pensar disso tudo. E uma característica que eu não deixei de sentir, é mais uma percepção mesmo, referente aos diálogos, às falas, é de que eles seriam meio que num tom bíblico. Para quem está familiarizado, tem essa proximidade com a Bíblia, eu estudei na faculdade, né, literariamente falando, e também fiz catequese e outras tantas coisas, eu tenho essa proximidade com o texto bíblico, embora não o conhecimento completo dele. Para quem sabe do que eu tô falando, talvez pegue no ar quando for ler e lembrar disso que eu estou comentando. As falas, elas são breves, elas parecem algo proverbial até. Ou talvez a comunicação entre esses personagens seja mais breve. Porque é isso que é bonito também nesse livro. Ele trata de um ambiente bem limitado, porque é uma ilha, mas que não deixa de ter suas complexidades que vêm dos seres humanos e de como eles se relacionam. Uma figura que sempre está voltando para a narrativa, que é a de uma vizinha mais rica que eles têm ali, vive envolta em mistérios, ninguém sabe direito o que ela pensa, como que é sua casa, porque ela pouco se comunica com a sociedade, com a comunidade. Ela funciona como um gatilho para a gente pensar socioeconomicamente esse protagonista e sua família também. Qual que é a condição de vida desse menino e sua família? Que desde o início do livro comenta sobre a pobreza dela. A pobreza em que vive, a simplicidade dos seus. E um desejo, por exemplo, e aí me pegou demais, de ir para fora, ir para o continente, de estar em uma cidade infinita, porque a sua concepção de mundo é limitada, já que há um limite físico correspondente à ilha em que vive. Então eu achei que o livro ele conseguiu unir a questão espacial, a questão emocional e uma grande problemática que nos toca a todos, que é o do amor. Principalmente o da mãe, principalmente o do irmão. Aliás, eu pouco vejo na literatura um aprofundamento sobre essas problemáticas todas, a complexidade desse amor fraternal. Nós temos na literatura casos de personagens, de irmãos que são assim, de se odiar mesmo, de querer a morte um do outro. Isso é até mesmo bíblico, certo? Caim e Abel. Mas aqui nós temos o oposto, os irmãos se amam completamente, perdidamente. Num texto que vem ao final do livro, o autor diz que ele demorou anos e anos e anos para escrever esse livro, ele estava com essa ideia
há muito tempo já. Foram 12 anos até chegar neste livro que nos proporciona uma reflexão sobre esse amor materno, porque ele é um elogio ao amor materno, como o próprio escritor diz aqui, tintim por tintim, com todas as palavras. E também ele diz nesse texto, todos deveríamos amar como amam as mães, que julgo ser como Deus ama. Por isso também o título. Aliás, o título do livro é o título de um dos capítulos. Acho que um dos mais bonitos aqui no livro. E é sobre isso, sobre essa pessoa amar o irmão como uma mãe, sem limites, incondicionalmente, de forma perfeita até. Mas perfeito para quem? Até que ponto? Será que ele não estaria se limitando de alguma maneira? E é muito doloroso pensar sobre limites que o amor pode nos impor. Então vejam que o livro ele é complexo, mas ele é muito bonito, ele é muito tocante, ele é muito sensível, como toda a literatura do Walter Ugumãe. Agora eu não vejo a hora de conversar sobre esse livro com outras pessoas, porque eu sei que esse acontecimento bombástico vai dar o que falar. Vai alugar um triplex na sua cabeça. Foi o que aconteceu comigo, então volte aqui quando você terminar de ler o livro pra me contar o que você achou, tá bem? E a gente vai se falando. Muito obrigada ao pessoal que apoia o Literaturice lá pelo Catarse, e também muito obrigada à nossa parceira que está patrocinando esse vídeo, que é a Globo Livros. Muito importante esse trabalho pro Literaturice e é muito gostoso, é muito bom poder apresentar esse livro pra vocês. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!